Olá, tudo bem? Pessoal de Tangará da Serra, eu mandei para vocês um simulado super lindo, né, sobre questão do voluntariado. E vamos começar pensando nesse tema por uma definição. O que é ser voluntário? Bom, você está sentado na sua casa assistindo Fantástico, assistindo uma série que vocês adoram, assistir as séries, e de repente você percebe, ou por um jornal, ou por uma série em que você percebe que lá foi feito isso, foi feito aquilo, que há pessoas, há grupos, há instituições que precisam de ajuda, que precisam de mão de obra, que precisam de pessoas que sejam solidárias e que não queiram cobrar por isso. E você se propõe, então, a ajudar, a ser voluntário numa tarefa maior. É algo bonito, demonstra altruísmo, né? O que é o altruísmo? Eu me preocupo com o outro. Bom, se é tudo tão lindo, eu me preocupo com o outro, eu vou lá, vou ceder meu trabalho gratuitamente, ai que coisa romântica. Por que nós transformamos isso em tema de redação? Principalmente num curso voltado para o Enem. Ocorre que há uma problemática em torno desse tema. Aliás, uma problemática não, duas, três problemáticas. E nós podemos mostrar essas problemáticas porque nós, no curso, desenvolvemos o senso crítico. Então, vamos dar uma afastada dessa questão e vamos pensar assim, o que haveria de ruim, de negativo para eu problematizar nessa questão de voluntariado? Um problema, tá? Porque nós podemos falar de outros. Um problema é a questão de que quando o sujeito, o indivíduo, que já contribui com os impostos para a nação, vai e se engaja em um processo, muitas vezes ele está suprindo uma falha, uma lacuna que o governo federal, estadual ou a prefeitura estejam deixando a desejar. Se vocês compreenderem o desdobramento disso, vocês entenderão por que isso é um problema. É um problema porque se eu vou municiar o governo, vamos supor, o governo estadual, a atender bairros periféricos, o que diz respeito à saúde. E eu, como médico, como enfermeiro, como nutricionista, vou lá e também colaboro com o meu trabalho. Será que o governo não vai ficar assim mais tranquilo, vivendo placidamente a sua rotina e não atendendo aquela comunidade? Estão entendendo onde eu quero chegar? Quando eu, como particular, tomo o lugar do Estado, será que eu estou fazendo realmente bem para aquela comunidade? Né? É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Então, uma problematização interessante estaria voltada aí para essa perspectiva. Ora, será que realmente eu não tenho que cobrar da autoridade civil, da autoridade judiciária, que aquele problema seja resolvido, ou eu é que tenho que me mobilizar para resolver aquele problema? Tá? Então, o voluntariado tem esse problema. Uma vez que você problematizou isso, você pode fazer as exceções. Ora, é claro que numa situação de emergência, igual vocês trataram aí das ações e omissões do ser humano frente aos desastres naturais, muitas vezes não dá tempo ou não tem aporte suficiente do Estado para resgatar pessoas, para vacinar pessoas. Então, vamos usar um mutirão da Secretaria de Saúde para vacinar pessoas que estão desalojadas, vítimas de enchentes, que vem mosquito, vem as doenças infecciosas, tudo mais. É claro que eu sou da saúde, sei que lá naquela frente, pontualmente, por emergência, estão precisando de uns serviços que eu sei executar,
Isso seria bom, seria bem-vindo. Desde que lícito, né, seria bem-vindo. Desde que correto, seria bem-vindo. O que não é bem-vindo? Dentro dessa perspectiva, tá? Dentro dessa perspectiva. Não é bem-vindo eu assumir um papel que é do Estado. Aí é uma crítica que deve ser feita, né? Para eu solucionar esse problema, que é esse que vocês não gostam muito, né, de falar, as propostas de intervenção, meu colar tá torto, deixa eu arrumar aqui, fica bonita. Tem gente que acha que tem assim uma prateleira, propostas de intervenção para tal tema, aí você vai na prateleira e você pega, né? Não é bem assim. Eu tenho que ver qual é a problematização. Você colocou como problema o indivíduo tomar o lugar do Estado e o Estado ficar à mercê, ficar inerte, né? Que é fácil quando alguém pega, se alguém hoje chegar em mim e falar, Suzana, você dá aula para você? Posso dar aula para você no seu lugar? Posso corrigir todas as suas redações? Eu vou falar, vontade, né? A tua mãe manda você lavar a louça. Aí a sua irmã vem e fala, não, deixa que eu lavo, ó, tá à vontade, você vai ficar de boa. Eu fosse você, ficaria. Tá? Então, eu estou problematizando assim, agora eu vou ter que fazer as propostas. O voluntário, ele deve analisar e perceber se o Estado não está ficando alheio àquela problemática, exatamente porque o voluntário vai lá e toma o lugar, né? Então, proposta 1, perceber isso. Percebendo isso, negar-se a desenvolver aquilo que era realmente papel do Estado e engajar-se na cobrança por meio do quê? Da mídia. Então, você chama o jornal e o jornal vai ter interesse na sua matéria, se ele for um jornal de situação, se for um jornal de oposição ao governo, vai ter interesse no seu depoimento, na sua entrevista, no alerta que essa pessoa vai fazer em relação a determinados setores, né? Então, assim, você não vai colocar como sugestão que ninguém mais seja voluntário, mas você vai colocar como sugestão que o voluntário, ele saiba até que ponto, até que limite, né? Os órgãos de defesa também podem auxiliar nisso, né? Mostrar para a população o que deve ser feito por voluntariado e o que tem que ser feito, sim, pelo poder público, tá bem? Nesse sentido, nós podemos usar alguns dados estatísticos, né? Que tipo de voluntariado existe em países europeus? Que tipo de voluntariado existe mais nos países latino-americanos? Podemos estabelecer também como citação situações de solidariedade entre populações, né? No Cortiço mesmo, que é o livro que nós estamos lendo agora, existem algumas situações em que as pessoas ali se ajudam, se auxiliam, né? Como no momento em que aconteceu o incêndio. Então, é um tema bem interessante, espero que vocês tenham se saído bem. A outra problematização em torno do voluntariado, que não é só essa, tá ficando cansativo o vídeo, né? Mas se vocês quiserem, pode parar por aí, cuidar da vida de vocês. Mas, assim, gostaria de falar também, assim, é que, às vezes, o voluntariado, ele é muito mais uma autopromoção do que realmente uma vontade de ajudar o outro. E isso é um problema, porque nem sempre essa ajuda, ela é necessária e nem sempre essa ajuda, ela é real. Né? Então, vocês podem citar aí algumas situações em que se cobra muito, eu já vi vários textos falando sobre isso. Tem lá as doações que chegam para a Criança Esperança e veja na sua cidade quantos projetos do Criança Esperança ali se aplicam. Eu não sei não, hein? Talvez vocês vão perceber que os valores não batem muito bem. E, como eu pelo menos analiso, é muito mais um apelo, né, uma propaganda da própria rede televisiva do que mais uma promoção de uma rede de fast food, de lanches, etc., do que realmente uma vontade de ajudar o outro.
né? Então, essa crítica também tem que ser estabelecida. Você pode falar sobre McLanche Feliz, você pode falar, fazer essas críticas dessas instituições, tá? De igrejas que às vezes promovem esses movimentos, e muitas vezes é mais para autopromoção do que realmente para ajudar o outro, né? Nem sempre esses donativos chegam às pessoas e tudo mais. Proposta de intervenção para isso é a maior clareza, que realmente os projetos sejam feitos e destinados para quem carece, né? Nesse sentido, o Ministério Público tem obrigação constitucional de verificar, né, se realmente aquilo que foi arrecadado destinou-se às pessoas necessitadas. Então, é um tema bem interessante, espero que vocês tenham se saído bem e contem sempre conosco. Então, um grande abraço, professora Suzana Luz, para vocês. Até mais.